Boa noite, gente. Vamos então nesse momento ficar, em silêncio. Vamos buscar conectar o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade superior. Nesse momento queremos pedir a proteção e as bênçãos da espiritualidade, dos mentores dessa casa, agradecer a presença dos irmãos encarnados e desencarnados que vieram aqui participar do estudo da noite. Agradecemos imensamente a presença do Mateus, por sempre vir com tanta alegria, tanta disponibilidade, Mateus, receba o nosso carinho, nosso abraço, que você consiga transmitir tudo aquilo que você preparou. Agradecemos a sua presença e de sua família, que Jesus abençoe vocês e que abençoe a cada um de nós. E assim pedimos autorização para iniciar o estudo da noite, que assim seja. Palavra de vida eterna. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Será que dá certo? Boa noite a todos e todas. Queria iniciar agradecendo, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, uma casa que sempre me acolhe com tanto carinho. É sempre um prazer, tá aqui falando com vocês. E uma honra, a gente, depois de tantos equívocos que já praticamos, tendo a oportunidade de falar em nome do Cristo. Em tantas outras oportunidades, perseguimos aquele ao qual hoje nos convida ao trabalho. E com esse pensamento, a gente traz esse tema: amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Jesus nos manda amar, aos nossos inimigos. Amar os amigos é uma tarefa fácil, não é? Porque os amigos são parecidos conosco, os amigos compartilham de sentimentos que nós compartilhamos. Agora, amar aqueles aos quais tantas e tantas vezes são empecilhos na nossa caminhada, se torna talvez um desafio. Pode passar, por favor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, com o título, Amai os vossos inimigos, no item 3, tem a seguinte passagem: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.
caridade. Caridade. Eles colocam aqui pra gente, né? Que pra gente ser capaz de amar aqueles que tantas vezes nos causam mal, ou causam mal a pessoas às quais amamos, ou causam mal a tarefa nas quais nós nos dedicamos. E aí o antídoto, a caridade. Caridade é essa que vai contrária ao nosso orgulho e egoísmo. Por que será que a espiritualidade traz esses dois sentimentos, né? Essas duas características tão presentes na personalidade de espíritos de terceira ordem? Será que talvez não esteja aqui o egoísmo e o orgulho, as duas chagas da humanidade, as duas bigornas que tantas vezes nós mesmos escolhemos amarrar nos nossos pés e que nos impedem de progredir? Passa, por favor. E aí a gente vai entender, né, um pouco mais do que seria a caridade, conforme Jesus nos traz, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso está no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Ou seja, aí aqui apresenta, né, mais uma outra característica que se apresenta como um antídoto para as nossas feridas, a humildade. Logo temos aí duas coisas que podem nos libertar: a caridade e a humildade. Como lidar com isso? Como trabalhar, como praticar? O que é caridade? O que é humildade? Será que a gente já parou para pensar nisso? O que é caridade, gente? Para vocês. Falem. A prática do bem. Sem esperar recompensa. Lógico. E o que é humildade para vocês? Humildade é um estado de espírito, na verdade. É um estado de espírito? É a forma de você se reconhecer perante as coisas, perante o mundo. Paulo tem uma passagem na sua carta, acho que é para Efésios, não vou citar porque eu não tenho certeza, em que ele fala o seguinte: tenhais sobre vós uma justa razão. Será que isso é humildade? Sim, a justa razão. Então, essa justa razão seja justa mesmo. A questão é essa, né? O que seria a justa razão? Será que é ter sobre nós um olhar sincero, consciente das nossas capacidades, mas também das nossas fraquezas? Mas como que a gente enxerga nós mesmos? Como a gente enxerga as nossas qualidades? Pequenas ou grandes? Como a gente enxerga os nossos defeitos? Pequenos ou grandes? Depende do dia. Mas normalmente, no nosso cotidiano, quando a gente não pensa, por exemplo, quando alguém me agride, qual é o meu primeiro impulso? Reagir, né? Por que a gente reage? Acho que é a raiva. A raiva? Ou será que de alguma forma... Será que de alguma forma aquele, né, que na verdade é um instrumento do Criador para nos despertar, feriu a imagem, né, que nós temos de nós mesmos? Por quê? Se o outro errou contra mim e eu reconheço que o outro está errado, por que eu vou me ofender contra ele? Agora, se eu tenho de mim mesmo uma visão distorcida, se eu me acho mais importante do que na verdade eu sou, não sou digno de ser desrespeitado, né? Preciso de ter o altar, né? Então nós nos colocamos nesse altar muitas vezes. E o contrário também é verdadeiro, como a Milena muito bem disse. Também somos tantas vezes algozes de nós mesmos. Por quê? Será que eu me reconheço como falho?
Percebem que quando a gente é algoz de nós mesmos, nós não estamos aceitando as nossas falhas? E por que eu não aceito que eu sou falho? Porque eu sou orgulhoso. Então, eis aí o que nos prende. Né? Por isso a gente precisa entender que, em se tratando de evangelho, que nada mais é do que amor em movimento, somos ainda crianças, que estamos começando a engatinhar. Logo, para quem está começando a engatinhar, a queda faz parte do processo. Agora, como eu lido com essa queda? Porque se eu pego isso e uso como muleta, não, faz parte, né? Estou errando, faz parte, estou aprendendo, tudo bem errar. Aí eu não me transformo. Né? Aí, também, se eu pego isso e uso como uma arma contra mim mesmo, aí eu me saboto. Percebe? Então, por isso, a humildade e a caridade é o que nos liberta. Porque a caridade é exatamente entender que o outro também é um aprendiz como eu. E se eu caio, o outro também vai cair. Faz parte do processo. Agora, vamos entender, tentar, né, dentro da minha humilde limitação, e convido vocês para esse questionamento junto comigo, o que seria a caridade e a humildade? Né? Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amará a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Vamos parar aqui. O que seria amar a Deus de toda a minha alma? O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Ou seja, ele vem para fazer a vontade de Deus. A vontade dele fica em segundo plano. Agora, Jesus traz para nós uma fé cega, que não questiona. O governador do orbe, transpirando sangue, leva os seus 3 eleitos para o monte e pede a eles: vigiai. E quando ele desce, os 3 estão dormindo. E lá no momento de profunda dor, né? Porque a ciência hoje já comprova isso, que para o ser humano chegar a suar sangue, isso é possível, cientificamente. Mas é necessária uma dor tão intensa para que isso aconteça, e aí a gente consegue imaginar o que Jesus estava vendo naquele momento. O cara que é o governador do orbe, que criou o planeta inteiro, será que ele estaria suando sangue pelo que ele ia passar no martírio? Ou será que ele suou sangue de ver o que nós faríamos com o nome dele? Será que naquele momento não houve uma visão de Jesus do que se desenrolaria com a vinda dele na terra? Então, Jesus diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus está reclamando com Deus. Por favor, Senhor, não faz assim não. Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, nos convida, nós podemos conversar com Deus. Pedir a Deus para que as coisas sejam feitas. Agora, quando as coisas não saem conforme a gente pediu, qual deveria ser o nosso posicionamento? De aceitação. Mas é assim que nós nos comportamos? Logo, amamos a Deus de toda a nossa alma? Não. Amamos ao próximo como a nós mesmos? Quantas vezes desprezamos o próximo? Porque a gente tem que pensar aqui quem que é o próximo, né? Porque às vezes a gente acha que o próximo é meu colega, meu trabalhador aqui na Casa Espírita, né? Meu colega de trabalho aqui da Casa Espírita. Mas o meu próximo também é o político corrupto, que desvia verba da merenda escolar, que deixa crianças com fome. Ele também é meu próximo. Vocês já pensaram nisso? Quantos de vocês, às vezes, vendo um filme, e o vilão, né, quando faz maldade o filme inteiro,
Já veio em vocês aquele pensamento, nossa, sofreu muito pouco, devia ter sofrido mais. Já veio esse pensamento em vocês assistindo algum filme? Eis aí o instinto de vingança. Percebe? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isso é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Logo, não adianta eu vir aqui trabalhar para Jesus, trabalhar para o Senhor, mas não amar o meu próximo. Não aplicar o amor como Jesus nos ensinou a fazer. E a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Em como ele lidava, como ele era caridoso, como ele era humilde, como ele aplicava tudo isso, porque às vezes a gente distorce, né, essas questões. Amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, percebem que aqui a espiritualidade abre o leque? Não é necessário ser espírita para ser salvo. Não existe a verdade do espiritismo que salva. O que salva é amor em movimento. É isso que liberta o coração. E qualquer ser humano é capaz de fazer isso aqui. Independente do seu cor, da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua sexualidade, da sua idade. Independente de qualquer coisa, todos nós somos capazes de amar. Agora, aqueles que se dispõem a servir Jesus, temos uma responsabilidade maior do que os outros. E quantas vezes, né? Alguém aqui participa de reunião mediúnica? Tem pessoas aqui que participam. Vocês já perceberam que às vezes na reunião mediúnica, quando vem aquele espírito, né? Eu estou perdido, eu estou sofrendo, às vezes não sabe que morreu, né? Está ali frágil, às vezes revivendo o momento da morte, sem entender as coisas, esse a gente consegue amar com mais facilidade, não consegue? Agora, e quando vem aquele opositor que aponta o dedo para sua cara e aponta os seus defeitos, e te desrespeita, e te ataca, e te chama para o combate? Esse é mais difícil, não é? Vocês percebem que amar o frágil é simples? E amar aquele que não é frágil? Aquele que se coloca, de fato, como um perseguidor. Porque às vezes tem alguns espíritos que chegam lá e falam: ó, eu sou contrário ao Cristo, eu sei muito bem que eu sirvo, eu sei o que eu estou fazendo, eu não quero papo com você. Quantas vezes eles dão aula pra gente de evangelho, né? Esses é mais difícil da gente amar. Agora, quem é mais sofredor entre os dois? Quem está mais distante de Deus? Percebe que aquele que está perdido, está em sofrimento, está em dor, mas não está vibrando na revolta? Não está consciente? Não tem um elo consciente com o mal? Logo, aquele que conscientemente escolhe abraçar o mal e segui-lo, é mais sofredor do que aquele que não é consciente. Porque está mais distante de Deus. O caminho que ele vai ter que trilhar é maior, muitas vezes. Agora, existe também questões, né? Vamos pegar Saulo, por exemplo, que em uma encarnação sai de perseguidor e assassino para o maior divulgador. Então, por mais que eles estejam trilhando na senda do mal, estão angariando virtudes. Estão angariando virtudes. E quando eles mudam essas virtudes para o bem, muitas vezes eles conseguem fazer coisas grandiosas. Logo, aquele que nós
muitas vezes não conseguimos acolher, talvez em um futuro próximo esteja na nossa frente, nos acolhendo. Porque enquanto a gente permanecer morno, sem praticar a caridade, sem ter a consciência de fato quem nós somos, o nosso progresso, apesar de ser gradual, porque estamos aqui, estamos buscando, estamos tentando, mas caminhamos a passos lentos. Estamos pegando a ferramenta maravilhosa que é o Espiritismo, pegando o talento e enterrando o talento. Sendo que nós precisaríamos estar multiplicando. Não é isso que está lá na parábola dos talentos? Logo pensemos nisso. Pode passar, por favor. Caridade. O que é caridade, gente? É uma definição. É uma definição. Caridade é ser compassivo? Jesus era compassivo? O que ele fez com os fariseus? Sepulcros caiados, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Mas ele humilhava? Ele atacava? Ele desrespeitava? Ele apontava para onde? Para o problema. E ele apontava para todos os problemas, mas entendia que o ser é diferente do problema. Logo, o problema que hoje nós carregamos, nós não seremos espíritos puros? Amanhã a gente vai ter o problema? Então, se a gente se afasta de pessoas por conta de problemas que elas trazem, se a gente critica, se a gente exclui, nós estamos amando aquele ser? O problema não pode definir a pessoa. Somos mais do que o problema. Né? E todos nós estamos aqui para trabalhar, para melhorar. Né? Somos todos doentes. Jesus não falou que eu não vim para os sãos, mas para os doentes? Eis os doentes. Somos nós. Pode passar, por favor. Humildade. O que é humildade? Como Jesus trabalhava a humildade? Vocês reconhecem Jesus uma pessoa humilde? Então vamos trazer uma passagem do Evangelho aqui. Um jovem chega para Jesus e diz: Bom mestre, o que tenho que fazer para ser salvo? E Jesus diz: Por que me chamais bom? Bom só existe um, que é meu Pai. Porém, mestre, isso eu sou. Humildade. O cara era o governador do orbe. Era não, é, né? O cara é o governador do orbe. Ele co-criou o planeta junto com Deus. Ou seja, quando a Terra foi criada, Jesus já era um Cristo. Olha quantos bilhões de anos que nos separam. A envergadura daquele homem. Porém, mesmo trabalhando a humildade, jamais se omitiu. Em momento algum, se omitiu. Em algum momento da vida de vocês já perceberam se calando diante de alguma situação para evitar problemas, para evitar conflitos, para evitar. Pois é, Jesus não fazia isso. Pode passar, por favor. Caridade e complacência. Porque às vezes a gente entra muito nessa ideia da caridade e da humildade. Não, eu preciso ser caridoso com o outro. Então, eu deixo o outro fazer o que quiser. Jesus não fazia isso. Não, eu preciso ser humilde. Então, eu me calo diante das situações que eu preciso me posicionar.
Jesus se posicionou duramente em todas as situações que ele precisou se posicionar duramente. Porém, com amor. Judas o estava entregando para o seu martírio. Um dos 12, aquele que Jesus havia escolhido. Será que Jesus precisava dos 12 para fazer o que ele tinha para fazer? Ele escolheu, né? Mas se a gente for parar para pensar, dentro da criação divina, tem alguma coisa individual? Percebem que é tudo coletivo? Jesus é o governador do nosso óbvio, mas não é o único Cristo. Existe uma esfera crística. Então, evolução é em conjunto. Então, não existe evolução individual. Nós podemos caminhar individualmente, melhorar individualmente? Podemos, com certeza. Talvez a gente consiga, né, fazer uma transformação muito maior em nós mesmos. Porém, essa evolução se dará através do atrito, dos relacionamentos, que vem da palavra ralar, do latim ralar. Então, relacionamento é isso. É isso que nos burila. E vamos olhar para o mundo hoje, gente. Olha o mundo como é que está. Terceira Guerra Mundial está aí. Né? Só não vê quem não quer ver. Talvez não se transforme numa guerra bélica, mas uma guerra comercial já está acontecendo. Já é a Terceira Guerra Mundial. Como nós estamos nos portando diante disso? Como nós agimos quando vemos alguma injustiça acontecendo? Porque se a gente se cala, nós estamos do lado do ofensor. Quem que condenou Jesus? Foi quem gritou Barrabás ou quem se calou? Suponhamos, temos aqui 20 pessoas. Pilatos pergunta, quem vocês querem que seja crucificado? Uma pessoa grita Barrabás e as outras pessoas se calam. O que aparece? Barrabás. Isso está no livro dos Espíritos. Por que tão a miúde o mal sobrepuja, prepondera sobre o bem? Por omissão desses. Os maus são astutos e audaciosos. Então a gente precisa aprender a se posicionar. Só que a se posicionar com consciência. Não é se posicionar com orgulho, nos colocando numa posição que não é a nossa. Criticando, censurando, julgando, atacando. Como muitas vezes nós fazemos. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. O governador do orbe, aquele que veio pregar o amor. Chegou lá, traçou um chicotinho e saiu jogando tudo no chão. Mas vamos tentar entender aquela situação. Vocês já foram na feira no Rio de Janeiro? Tem como você ouvir alguma coisa? Se Jesus virasse e falasse assim, gente, não pode, alguém ia dar ouvido para ele? Então, naquele momento, ele precisava de uma atitude enérgica. E ele teve uma atitude enérgica. Aí eu pergunto para vocês, Jesus era violento? Jesus era violento. Porque violência vem do termo veemência. A questão é, nós praticamos a violência contra o próximo. Nós não temos esse equilíbrio, né? Jesus era veemente, ele era violento. Ele nunca se calava, ele apontava os maus, mas ele apontava os erros, mas ele não era agressivo. Ele não era agressivo, porque ele tinha isso sob controle. Então,
contra o erro, nós precisamos ser veementes. Nós precisamos nos posicionar com firmeza. Porque nós estamos no momento em que isso se faz imperioso. A maldade está aí, gente. O natural da terra é a maldade. Se a gente se calar, o que vai preponderar? É a maldade. Então a gente precisa aprender a se posicionar. Pode passar, por favor. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que é o falar sim, sim, não, não? Se posicionar. É praticar aquilo que a gente fala. Porque quantas vezes a gente fala uma coisa, e aí eu falo de mim mesmo, estou aqui falando aqui na frente, falando em nome de Jesus, mas quantas vezes lá fora eu me vejo agindo contrário, me irritando, me desequilibrando, sendo agressivo, sendo violento. Só que aí eu tento voltar. Né? Tento corrigir quando firo, quando agrido. Tento ir lá e corrigir. Pedir desculpas. Reconciliar. Manter a paz. Botar a tarefa acima do tarefeiro. Porque como foi muito bem dito na leitura que o Paulo Vitor fez, não sei se vocês vão se lembrar, né? A tarefa é do Cristo. Mas os tarefeiros somos nós. Quem executa somos nós. E olha o tamanho da nossa responsabilidade. Nós precisamos executar uma tarefa do Espírito que criou o planeta. Nós, espíritos de terceira ordem, precisamos executar a tarefa de um Cristo. É esse o convite de Jesus. Esse é o remédio que vai curar a nossa alma. Buscar sempre o meio termo. O posicionamento com veemência, sem agressividade, com amor. Lá na mulher adúltera, né, já estava todo mundo lá preparado para apedrejar a mulher. Jesus chega, olha a inteligência. Ele não era mestre só na vontade de Deus, né? Ele também era mestre da psicologia humana, entendia a mente humana. E o que ele faz? Ele levanta daquelas pessoas o questionamento da conduta que elas agiam. Jogar aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós não tem pecado? E por que tantas vezes nós andamos com uma mochila de pedra na mão e com 3 em cada mão, já preparada para tampar os outros? Percebem que a gente não tem a consciência real de quem nós somos? Que nós ainda não nos observamos? A gente está comentando o estudo dos espíritos, né? Se a gente parar para poder pensar, a gente teria condições de viver no planeta. A gente reclama da Terra, que a Terra é o centro de maldade, lá. Mas a gente teria condições hoje, enquanto espíritos aqui, nós, nessa condição que nós estamos hoje, de viver num planeta mais evoluído. Que pressupõe você perceber o que o outro sente, você escutar o pensamento do outro, porque você não tem a máscara da boca fechada para poder camuflar o seu sentimento e o seu pensamento. Será que eu estou preparada para poder chegar num lugar onde as pessoas, qualquer um, possa ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Não tem jeito. Evolução não dá salvo por isso. Não tem como a gente querer estar num lugar que a gente não tem condição de estar. Porque para a gente chegar lá, a gente precisa melhorar de dentro para fora. Porque é chegar num lugar onde o que eu pensar, qualquer pessoa pode escutar. O que eu sentir, qualquer pessoa pode ver o que eu estou sentindo. Porque ele vai plasmar e a pessoa pode falar assim, não, ela está sentindo isso, está sentindo aquilo. De eu não me surpreender com certas coisas, de repente uma imagem que eu vejo, o meu primeiro pensamento ali, se é um pensamento bom, automaticamente,
Porque uma coisa é se esforçar para ter um pensamento bom, outra coisa é ser automático. Bater o olho, aquele pensamento já vem como atleta. Será que meu primeiro pensamento é um pensamento bom? Então, não tem outra opção para nós, a não ser ficar na terra e comer. É isso. E eu acho que talvez mais difícil, Elis, da gente estar em um meio que todo mundo vai ver o que a gente pensa, é estar num meio em que nós vamos ver tudo o que os outros pensam. Sim. Como que nós vamos lidar com isso? Né? Então, assim, são duas faces da mesma moeda. E que a gente precisa estar consciente em relação a isso, né? Porque está também no Evangelho. Aquele que o mal já não vem na mente, a virtude já se fez, né? O trabalho já está feito. Aquele ao qual o mal vem, porém ele dá combate e não pratica, a virtude está em vias de construção, né? E aquele que se compraz no mal, não tem virtude ainda desenvolvida naquela área, né? E aí, aonde que nós estamos? No nosso dia a dia, né? Como que eu tenho lidado com isso? A maledicência faz parte da minha vida, né? Porque às vezes a gente não tem essa consciência. A gente acha que a gente está transformando, que a gente está dando combate, mas a gente ainda está no começo. Porque o mal vem e a gente ainda não dá combate, ainda pratica, né? Ainda somos viciosos. Ainda colocamos muito mais a matéria à frente do espírito do que o espírito à frente da matéria. Nós nos vemos como matéria, infelizmente, ainda. Quantas vezes a gente se desestabiliza, se desorienta por questões materiais? Não estou falando só de dinheiro, né? São inúmeras. Então, porque no mundo os maus tão frequentemente aí, está aqui, ó. Questão 932. Sobrepujam os bons em influência pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, basta que nós queiramos. Que nós, de fato, colocamos esforços, vontade em se transformar. Pode passar, por favor. E aí, lá em Lucas 4, do 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado pelo Espírito. Qual o Espírito que guiou Jesus ao deserto? Será que Jesus tinha um guia? Quem que era o guia de Jesus? Quem que guiava um Cristo? Ou será que está falando aqui do ímpeto dele, do espiritual? Ele sentiu no espiritual dele que ele precisava ir para o deserto. E o que tem no deserto, gente? Tem facilidade lá? Logo, se Jesus estivesse, porque Jesus foi homem, né? Tanto é que está ali, ó, sentiu fome. Ou seja, ele não veio derrogar as leis, né? Ele passava por todas as dificuldades que nós passamos. Fome, frio, sede, vontade de ir no banheiro, isso tudo Jesus tinha. E foi para o deserto. Ou seja, abriu mão do material para um impulso espiritual. E aí, quando ele chega no deserto, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. O que é o diabo? Será que algum espírito teve a ousadia de tentar Jesus? Ou será que isso aqui é um conflito entre o espiritual e o material? Ele nos dando uma aula mais uma vez. Porque percebem que não tinha ninguém lá com ele. Jesus contou essa história. Ele estava sozinho, como um mestre que era, nos ensinando. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Peraí, então o mundo foi entregue ao diabo? Então o dono do mundo é o diabo? Ou será que é a materialidade? Nós vivemos aqui na Terra como seres materiais. E esquecemos que o nosso espiritual precisa ser o nosso objetivo primário. Então, se libertar da terceira ordem é viver uma vida espiritual. É deixar o bem falar mais alto que o mal dentro de nós. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor a teu Deus, e só a Ele servirás. Quantas vezes nós vivemos para conquistar o mundo? Queremos conquistar o mundo, queremos a materialidade, queremos o melhor salário, queremos o destaque. Estamos na casa espírita competindo por cargos, competindo por destaque. Quem é você? Quando alguém te pergunta quem é você, o que você responde? Ah, eu sou... Aí fala a profissão. Eu sou a mãe de não sei quem, o pai de não sei quem. Tudo isso são coisas materiais. O que é você? Como você se enxerga? Quem é você? Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Quantas vezes nós agimos de forma displicente porque achamos que a espiritualidade vai nos proteger? Quantas vezes nós viemos no centro espírita, praticamos uma religião com o objetivo de fazer troca, querendo proteção, querendo facilidades? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus poderia fazer isso tudo. Tudo isso aqui que o diabo oferece para Jesus é dele. Percebe isso aqui? Ó? Ele podia fazer isso aqui, para não tropeçar em pé. Isso aí, o cara transformava água em vinho, andava sobre o mar, parava a tempestade. O que é isso aqui para ele? Jesus poderia fazer isso. Só que qual que era o objetivo dele aqui? Qual era o intuito de Jesus aqui? A vida dele servia para quê? Qual era a prioridade de Jesus? Por isso que ele disse: eu não vim derrogar a lei, mas fazê-la se cumprir. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Vocês já pararam para perceber? Paulo foi para o deserto. Se a gente for pegar esses expoentes do cristianismo, todos eles tiveram uma passagem no deserto. Qual é a figura do deserto? Por que tem o deserto? O deserto é encontro da gente com a gente mesmo. Consciência, né? É verdade. E você percebe que foi exatamente depois que ele foi batizado? Jesus ia iniciar a sua vida profética, né? Quando ele faz 30 anos. Ele não podia pregar antes disso, era uma lei judaica. Então ele começou a pregar com 30 anos, né? Quando ele começou realmente a falar e assumiu o papel dele. Antes, ele acabou de ser batizado, o primeiro passo que ele fez, ir para o deserto. Então, não adianta a gente querer viver uma vida espiritual se a gente ainda der prioridade para a matéria. Porque a gente vai estar servindo a dois senhores. E isso é impossível. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou a gente serve a um e odeia o outro, ou a gente serve ao outro e odeia um.
Então, se a gente de verdade quer ser uma nova pessoa, quer aprender a viver na espiritualidade, né? Construir isso que a Elis falou aqui, ó, tirar as máscaras. O que são as máscaras? Nós vivemos de máscaras tantas vezes. Por feridas da infância, por medos, por vaidade, por orgulho, por dores. Nós vestimos máscaras. Tirar essas máscaras. Para a gente entender de fato quem nós somos. Pode passar, por favor. Eu penso que se o diabo existe e foi simplesmente criado pelo homem, este fez a sua imagem e semelhança. O que é o diabo então, gente? Percebem que tudo aquilo que o diabo propõe a Jesus é o que a gente vê no mundo? E o mundo é feito de seres humanos. Então, a maioria de nós vibramos nessa vibração. Pode passar, por favor. Lá no Ação e Reação, página 135. Aprendemos, aqui eu vou dar o contexto. 2 espíritos estão obsidiando um rapaz. Um jovem rapaz, muito rico. Esse jovem rapaz havia herdado a sua herança do pai. O pai dele era muito rico. Só que para o pai ter esse dinheiro todo, ele assassinou os 2 irmãos para ficar com a herança toda. E esses 2 irmãos eram os espíritos que estavam se vingando daquele jovem, porque o pai dele tinha roubado o dinheiro. E o jovem era ganancioso e vaidoso como pai. Então, eles viam o pai no jovem e estavam ali cobrando o dinheiro que era deles, né? E aí André Luiz, o mentor, chega, o mentor se aproxima deles e começa a perguntá-los, né? Questioná-los a título de material para André Luiz de estudo, né? Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Escolas de vingadores. Existem faculdades no plano espiritual para formar obsessores. A gente acha que a gente está brincando, né? Então, eles são muito bem preparados. E quando eles falam, né, esse tema básico, né, o que te move? Todos os seus pensamentos são desdobramentos de um desejo central. Qual que é o seu desejo central? Porque aí está a chave de todas as suas quedas morais. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Aqui é um problema, né? Porque às vezes na hora que a gente vai ler, você se enquadra nos 4 ou 5 desses itens que eles falam aqui, né? Então a gente vê que o trabalho é conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, assim, muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes da imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Assim que o diabo age na sua vida. Quem é o diabo? Pode ser a gente mesmo. Percebem que nós somos a raiz do nosso problema? Eles deram aqui uma aula de como nos tirar do caminho do bem. É assim que eles trabalham. Agora, quem tem o desejo central?
Quem não se conhece, não se vigia e não busca dar freio às suas punções? Somos? Somos nós, né? Pode passar, por favor. Claro que isso aqui é uma analogia, né, gente? Isso aqui não existe. Se Deus tivesse criado um ser unicamente devotado ao mal e ao sofrimento, que Deus de amor seria isso, né? Então, isso aqui, gente, acontece dentro de nós. Todos os dias. Quem vence? Quem a gente alimenta mais, né? Então, se a gente está alimentando mais esse cara aqui, acabou. Porque esse cara aqui tem poder. Agora, se a gente está buscando força e a gente está alimentando esse cara aqui, o negócio não fica bom pra gente, não. O bem vai vencer, mas a gente pode facilitar isso, deixando de vencer um pouquinho do dia. Tá aí, cada dia um vencendo um processo também, né? Todos nós seremos puros, espíritos puros. Todos nós. Agora, o tempo que vai demorar para a gente chegar lá são escolhas individuais de cada um. O sofrimento que nós vamos precisar passar para chegar lá são frutos das escolhas individuais de cada um. O que nós estamos escolhendo? Porque em todos os momentos nós estamos semeando. Quem nos fornece a semente? Nós estamos semeando semente desse cara aqui? Ou nós estamos semeando semente desse cara aqui? Esse aqui é o homem velho. É o homem vicioso. É o homem orgulhoso. É o homem que não sabe amar. É o homem que coloca o orgulho à frente da razão, de fato. Porque nós já temos consciência do que nós devemos fazer. Só que nós não temos, muitas vezes, consciência de quem nós somos. Logo, se nós não sabemos quem nós somos, nós não conseguimos ter uma visão justa do próximo. Como que eu vou amar o meu semelhante se eu não consigo amar a mim mesmo? Jung tem uma fala que diz o seguinte: enquanto você não torna consciente o seu inconsciente, ele continua governando a sua vida e você chama isso de destino. Já viram, talvez na vida de vocês ou na vida de alguém, ciclos que se repetem? Ciclos que se repetem? Porque a gente não está aprendendo a lição. Então a gente não passa de ano naquela área. Então, gente, amar ao semelhante requer que nós amemos a nós mesmos. E a única forma da gente amar a nós mesmos é plantando semente desse cara aqui, ó. Porque esse cara aqui sabe o que é amor. Então, fica o convite para que a gente possa nos descobrir, tirar da nossa sombra aquilo que está lá. Porque o fato da gente não olhar não faz deixar de existir. O fato da gente negar não quer dizer que não exista. Está lá. Mas a gente precisa olhar para isso. Abraçar isso. Abraçar essa sombra. Trabalhar com ela. Porque ela pode ser uma grande aliada na nossa autotransformação. Quando eu me aceito, eu me liberto do peso de precisar que você me aceite. Quando eu me amo, eu consigo amar você sem limites. Então, que a gente possa aprender a trabalhar, né, dentro de nós mesmos o amor, para que amar ao nosso semelhante se torne uma tarefa mais fácil. Muito obrigado. A única coisa que eu tenho para falar hoje é agradecer a Deus essa doutrina maravilhosa que nos
oportuniza essas situações. Porque nós sabemos que religião é uma coisa muito pessoal e cada um vai se conectar com aquela religião que faz sentido para si, né? Mas para mim, essa doutrina faz todo sentido, porque é isso. A doutrina espírita, ela traz essa necessidade desse confronto conosco mesmo, né? Desse autoconhecimento, essa busca individual, porque não basta louvar, né? Louvar é muito bom, mas nós não estamos aqui só para louvar. Né? Eu acho que o mais que Deus espera de nós nessa terra é a nossa transformação. E não tem como se transformar realmente se a gente não se conhecer, né? Não olhar para dentro da gente. Enquanto a gente olha para fora, a gente fica disperso, né? A gente se distrai com o defeito do outro, se distrai com o erro do outro, se distrai com as coisas. E aí a gente deixa passar aquilo que a gente precisa fazer realmente. Aí a reencarnação passa, a gente desencarna, e aí quando a gente chega do lado de lá, nossa surpresa, né? O que eu fiz da minha encarnação? Que proveito eu tirei dela, né? Podia ter caminhado muito mais do que eu caminhei. Mas não tive coragem, né? De enfrentar certas coisas que eu sabia, no fundo, que eu precisava enfrentar. Mas eu não tive coragem de fazê-lo. Então, assim, e é isso que me encanta nessa doutrina consoladora, né? Esse alerta, né? Mas também a consciência de que quanto mais a gente é alertado, maior responsabilidade a gente tem também. Então, junto com esse alerta, junto com esse saculejo que a gente toma, né? Todas as vezes que a gente senta para poder estudar, é a responsabilidade que a gente tem de se movimentar, né? Se movimentar para Deus, se movimentar em prol de nós mesmos, né? E que a gente está aqui não é para fazer bonito para ninguém, não é para angariar devoto. Nós estamos aqui simplesmente para servir a Deus, a servir Jesus. Mas o difícil é isso, é a gente sendo espírito de terceira ordem, não tendo a lucidez que ele tem, igual o Mateus falou, fazer aquilo que ele nos confia fazer. Então, assim, fazer jus a essa confiança, né, é muito sério. É muito sério. Muito sério mesmo. E aí a gente precisa assumir um compromisso de real mesmo, conosco mesmo, né? Para que a gente consiga sair daqui melhor do que nós chegamos, né? Então, nesse momento, Jesus, nós queremos te agradecer profundamente a oportunidade de termos esse local simples, mas que nós podemos reunir em seu nome, falar de ti, falar dos seus ensinamentos, falar de tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor nos ensinou no momento que esteve aqui na terra e continua nos ensinando por intermédio dos seus missionários, daqueles trabalhadores, daqueles servos que se dispõem a nos ajudar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecer sua palavra, a oportunidade que temos de esclarecimento e de aprofundamento desses ensinamentos. Agradecemos a presença de todos os nossos irmãos encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados, que estão aqui estudando conosco, que estão aqui aprendendo junto conosco. E pedimos, Senhor, que esteja sempre, sempre junto de nós, que nós possamos seguir o caminho traçado, que nós possamos seguir e escolher estar contigo todos os dias, em todas as ações. Pedimos também por aqueles que não puderam comparecer por alguma razão, por aqueles encarnados e desencarnados que hoje se encontram em outros locais, que se encontram trabalhando, e qualquer outra razão que não puder estar conosco. Pedimos por aqueles que estão em casa, que se conectam, né, com a nossa energia, se conectam com essa casa, e pedimos, Senhor, que os seus mensageiros possam, nesse momento, ministrar um passe, retirando tudo aquilo que não te pertence,
e transmutando em boas energias, transmutando a doença em saúde, transmutando o mal em bem, transmutando, Senhor Jesus, os fluidos contaminados pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, substituindo-os por fluidos de saúde, de paz, de harmonia e de bênção. Então, no momento do Pai Nosso, rogamos a presença dos magnetizadores siderais para que possam ministrar essa limpeza espiritual, ministrar essa transformação, essa transmutação de energia a todos aqueles que estão em casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e com sua ordem e permissão, Jesus, nós pedimos autorização para encerrar o estudo da noite e começar o trabalho presencial do passe. Que assim seja, graças a Deus.